Bom dia, queridos alunos, vamos para a nossa aula de História, reta final também. Vamos revisar um pouquinho os conteúdos, nós já falamos sobre todos eles nas aulas anteriores, e nesta aula em especial vamos retomar um pouquinho de cada um deles, num resumo mais condensadinho, porque senão a aula ficaria muito extensa. Então nós vamos trabalhar a unidade 1 e 2, com o tema a vida e a convivência, e na unidade 2, conviver e construir. A vida e convivência na página 6, com o primeiro tema, que é a família, minha família e eu, convivência e registros, 102. No capítulo 2, as famílias de ontem e de hoje, página 116. E no capítulo 3, outras formas de viver e conviver, página 127. Então vamos para o primeiro capítulo, com minha família e eu, convivência e registro. Então, aqui na convivência e registro, nós falamos sobre a família, sobre recordar como éramos e os acontecimentos que nos marcaram da nossa família, sobre a história da família. Então, você buscou lá conversar com seus pais sobre a sua família, como ela começou, como foi o seu nascimento, se existem fotos, tudo isso são registros da história da sua família. Em seguida, nós falamos sobre os documentos históricos e falamos sobre algumas formas, alguns tipos de documentos históricos, que são os documentos audiovisuais, os documentos orais, documentos escritos, documentos visuais, documentos da cultura material. Também falamos por que registramos a história, né? Por que nós fazemos isso, né? Para que em qualquer tempo nós registramos, para que em qualquer tempo possamos verificar os fatos, os acontecimentos que nos marcaram e também relembrar momentos importantes da nossa vida. Então é por isso que nós registramos a história, seja qual for a forma, se foi um vídeo, se foi uma história, se são fotos, né? Então nós sempre encontramos uma forma de registrar. Falamos também sobre o tempo e a história, que o tempo é uma questão fundamental para a nossa existência, e a história se preocupa com uma forma de registrar esse tempo. Que pode ser de forma cronológica ou histórica, né? Falamos sobre o que é história, né? A história é o estudo que o homem faz ao longo do tempo e de um determinado lugar, né? Capítulo 2, página 116. As famílias de ontem e de hoje. Falamos sobre a diferença da família de antigamente e da família de hoje, né? Como era a família de antes, né? Como as coisas eram, como eles se vestiam, né? Então aprendemos que eram famílias numerosas, né? Geralmente grandes, não como hoje, que a maioria das famílias tem 2 ou 3, no máximo 4 pessoas. Então, antigamente, as famílias eram formadas por grandes, por laços de afetivos e parentescos. Então, moravam juntos avós, enfim. Trabalhamos isso na página 116. Falamos sobre o registro da história das famílias em diferentes épocas e lugares, formando assim a nossa memória histórica. No capítulo 3, página 127, outras formas de conviver. Deixa eu voltar aqui. Outras formas de conviver. Então, nós falamos aqui sobre a cultura indígena, sobre a alimentação, sobre algumas tribos e as peculiaridades entre elas,
o que eles faziam igual, o que era diferente e por quê. Falamos um pouquinho de cada um. Falamos sobre a medicina indígena, que eram nas tribos, os indígenas, eles fazem o tratamento deles com as plantas, né? Eles não têm médicos, então tudo isso é responsabilidade do pajé, que que cuida de toda a tribo, usando plantas como medicamentos. Muitas plantas que eles utilizam não só curam, como também ajudam a prevenir um grande número de doenças. Então, e alguns medicamentos de hoje já eram conhecidos pelos pajés, como o pó de guaraná e o óleo de andiroba. Falamos também sobre a terra e o quanto ela é importante para o índio, sobre as demarcações das reservas indígenas, né, falando sobre a lei que protege essas terras. Um pouquinho também sobre o dia que comemoramos, o Dia do Índio, e por quê. E no capítulo, na unidade 2, entramos em Conviver e Construir, página 144, com o primeiro tema, capítulo 1, 2 e 3, o primeiro tema, Convivência e Comunicação, Viajando pelo Brasil e Olhares sobre a Cidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Convivência e comunicação. Na convivência e comunicação, nós falamos sobre conhecemos o mundo a partir da interação. Aprendemos por meio de sensações, ver, ouvir, tocar e cheirar. Cada povo tem suas próprias características nas interações com o mundo e em sua forma de comunicação. Atualmente vivemos a era da comunicação digital. Aí tinha ali a Mila tentando decifrar ali uma carta que escreveu de uma colega. Ó. Tente decifrar a mensagem que Mila escreveu. Então você vai decifrar a carta que a Mila usou uma mensagem diferente. Então nós fizemos tentamos decifrar a carta da Mila, tentando se comunicar de uma forma diferente. Falamos sobre os primórdios da comunicação, que lá no início eles usavam as pinturas rupestres, né, os registros rupestres, com as pinturas e gravuras feitas nas paredes das cavernas durante a pré-história. Depois falamos sobre a escrita, da escrita até a produção do livro, na página 150, isso já foi na aula anterior a essa. Falamos sobre quem inventou a primeira máquina, né, para produzir livros, que até então o livro era escrito manualmente. Falamos sobre a comunicação com as pessoas em lugares distantes, como isso acontecia, carta, telégrafo, né, o rádio, depois telefone, televisão, sobre a transmissão da voz humana, né, ali, usando a internet. E capítulo 2, Viajando pelo Brasil. Os meios de transportes. Então, viajando pelo Brasil, nós falamos que os meios de transportes contribuíram para os movimentos populacionais, favorecendo os deslocamentos. Eles também facilitaram a comunicação entre as pessoas. No passado, os povos que viajavam por terra utilizavam animais como meio de transportes de pessoas e cargas. Mais tarde inventaram a roda e não pararam mais até hoje. Então hoje, a cada ano que passa, existem mais meios de transportes, mais novos carros, enfim. Mas na época, nós falamos sobre a máquina a vapor, os automóveis, os dirigíveis, foguetes espaciais. Falamos também sobre as transformações no espaço, né, que o homem foi modificando através dos deslocamentos populacionais, provocaram transformações no espaço. As cidades foram ficando maiores e o espaço rural
foi também sendo modificado pela ação humana. Falamos em específico sobre as transformações que aconteceram no espaço rural, a preservação do meio ambiente, como nós podemos ajudar com responsabilidade, e as transformações do espaço urbano. Aí nós falamos sobre o êxodo rural, fenômeno que resulta da imigração de um número de pessoas do campo para a cidade. E finalizamos com o capítulo 3, Olhares sobre a cidade. Nós falamos um pouquinho sobre a cidade que vivemos, cada um de vocês pesquisou sobre a sua cidade, quando ela surgiu. Falamos sobre as primeiras vilas no Brasil, sobre o início do povoamento na página 179, na primeira vila, que foi São Vicente, no Brasil, sobre a formação de 3 grandes cidades, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Falamos um pouquinho de cada uma delas, né, sobre Salvador, que era considerada a primeira capital do Brasil no Império Colonial, no período colonial. Depois falamos sobre o Rio de Janeiro, que também ficou sendo por um bom tempo a capital, até ali em 1000, aqui ó, o Rio de Janeiro tinha um porto importante e com a descoberta do ouro, né, passou a ser a capital da colônia. Então, o Rio de Janeiro também foi bem importante. E, por último, falamos sobre Brasília, que é a nossa atual capital do Brasil, uma cidade planejada. Bom, crianças, se surgirem algumas dúvidas, anotem para falarmos no fórum. Não esqueça de assistir às aulas, as videoaulas já gravadas anteriormente, para o esclarecimento das dúvidas. E se mesmo assim permanecer, semana que vem nós temos o fórum. Aproveite muito bem as suas férias, descansem, se cuidem. Eu estou disponibilizando também lá no material de apoio as orientações para essa semana e também um anexo com atividades, né, para ficar lá, para você copiar no caderno ou fazer a impressão dessas atividades e colar no caderno, tudo com muito capricho. Chegamos ao final do nosso semestre e vamos lá, vamos descansar um pouquinho e logo nós estamos juntos novamente, ok? Um beijo, um abraço a todos.